de Angola, nós somos a Home Live TV e fomos convidados a presenciar o lançamento da obra literária do nosso querido escritor Gelson Gomes, aqui na Universidade de Agostinho Neto. Venha acompanhar conosco. Anytime, any place, you stand beside me and wait. I sing hallelujah. I bring my burden. Estamos aqui agora com aquele que não é o dono da obra, mas que teve a oportunidade de apresentar esta mesma obra. Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Primeiro e último nome? Antônio Francisco. Então, senhor Francisco, conte-nos então como é que foi a sensação de receber essa notícia que seria o senhor a apresentar esta obra. Recebi a notícia com bastante honra. Foi para mim um momento de grande alegria ter recebido a honra de fazer a apresentação da primeira obra científica do Dr. Gelson Gomes, porque também eu sou um daqueles que acompanhou o nascimento da obra que foi hoje aqui apresentada. Inclusive, sou daqueles que cedeu também alguma bibliografia que o autor usou para publicar esta obra. Dizer que o Dr. Gelson Gomes, para mim, não é apenas um colega, é um irmão que a vida, as Forças Armadas e a Procuradoria deu-me. É uma pessoa de quem eu tenho grande estima, grande admiração, pois o autor é um intelectual de fina estampa, é uma pessoa que tem um texto de bastante qualidade e a obra que foi hoje aqui apresentada é prova da qualidade, do empenho e do compromisso acadêmico que o Dr. Gelson tem em brindar os seus companheiros de armas com uma obra científica como esta, que é Hierarquia e Disciplina Militares. É uma obra que traz muitos aspectos pertinentes, alguns assuntos polêmicos, muitos dos quais, por conselho de pessoas próximas, ficaram de fora, mas traz muita coisa boa. Então eu aconselho para aqueles que hoje estão aqui, que adquirem a obra e não se vão arrepender, porque é uma obra com uma qualidade técnica impressionante, com um texto finíssimo, com um rigor científico que só o Dr. Gelson sabe fazer. Então nós aconselhamos a comprar a obra e que façam uma viagem pelo manual e vão gostar, vai ser uma viagem interessantíssima. Certo. Com certeza vamos sim adquirir o livro, mas eu gostaria que o senhor definisse em 3 palavras, diretamente para o nosso querido escritor, em 3 palavras, como é que tu definirias? O autor da obra, senhor. Eu definiria o Dr. Gelson como um ser humano incrível, um intelectual de fina estampa, um estudioso, um amante dos livros, e a obra hoje apresentada é resultado desse amor que ele tem aos livros. Então o Dr. Gelson é um ser extraordinário. Muito obrigada e continuação do ótimo dia. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Nome: Armém Lourenço Neves. E então, como é que vê essa iniciativa dessa obra, particularmente sobre a hierarquia militar? Como é que recebe essa obra? Bom, de qualquer forma, penso pelo menos que a obra é bem recebida e, por cima de tudo, as Forças Armadas, de facto, primam pela hierarquia militar. Exatamente. Hierarquia militar significa dizer, pelo menos, é a definição
das carreiras, não é? Do pessoal, porque primeiro tem a cabeça, né? Certo. A hierarquia militar parte do princípio, pelo menos, quer dizer, de oficiais generais, não é? Oficial superior e vem os oficiais subalternos. Então, quer dizer, a hierarquia militar é preciso, pelo menos, nós pontualizarmos isso como o pilar, como o próprio livro vem dizer. O Exatamente. pilar que rege, pelo menos, as Forças Armadas. Muito bom. E ainda em continuação das comemorações aqui da obra do nosso querido Gelson, desse lançamento, estamos aqui com uma entidade que ele vai se identificar. Olá, boa tarde. Boa tarde, Seu primeiro e último nome, por favor. João Soares, capitão de Mar e Guerra, sou inspetor adjunto do Supremo Tribunal Militar. Uau. Então, senhor, como é que vê essa obra que o nosso escritor acabou de lançar sobre, falando relativamente aos militares? Como é que recebe, como é que vê, qual é a expectativa que tem relativamente ao livro? Bom, começaria por dizer que é uma obra bastante profícua para as forças militares e paramilitares, porquanto as forças castrenses alicerçam-se exatamente nos princípios de hierarquia e disciplina. Reza a história que a Grécia, a Roma Antiga tinha o exército mais poderoso do mundo, mas este exército começou a fraquejar quando cada general, cada militar, cada oficial pretendeu fazer aquilo que quis, tanto violando esses princípios. Então deixou de ser poderoso. Significa dizer que são princípios que nós devemos observar enquanto militares para que possamos cumprir com êxitos tanto as tarefas que nos são incumbidas nestas vestes, nesta pele que nós usamos, que tanto são as vestes militares e paramilitares. Bom, e relativamente aos dois pilares fundamentais, o que é que tinha a dizer sobre esses dois pilares? Já constatou o livro, viu sobre os dois pilares? Bem, eu não li o livro, mas tanto o título em si fala de hierarquia e disciplina militar. São os dois pilares fundamentais em que se alicerçam tanto as instituições castrenses, de modo que este livro devia ser amplamente divulgado para serem adquiridos pelos militares, de modo a que não andem às cegas. Tanto quando se há disciplina, tanto respeita-se a hierarquia, e no final de tudo, tanto os objetivos, não é, preconizados pelas forças, tanto militares como paramilitares, são cumpridos de forma exitosa. Muito obrigada e continuação do último dia. Ok. Para vocês também. E continuamos aqui então a comemorar este lançamento do livro, e eu vou falar especificamente com aquele que também é responsável pelo lançamento dessa obra. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, um prazer. Primeiro e último nome. João Angelino, Então, nós sabemos que foram vocês então a editarem o livro. certamente. Como é que foi receber esta obra? Foi desafiadora em princípio porque é a primeira obra neste domínio, né, direito militar que recebemos, ou seja, de hierarquia militar. Temos um direito penal, mas este aqui é específico, foi o primeiro. Entretanto, foi desafiador porque não somos nenhum de nós na instituição militar a compreender as teorias, a hierarquia militar, etc. Até que corroborar como autor e até questionar algumas coisas para compreender e fazer um trabalho de excelência. Foi um processo desafiador, mas é interessante. E eu estar aqui a lançar o livro, independente de tudo, é uma coisa que nos dá muita satisfação. Exatamente. Então, qual é a sensação, independentemente do número que aqui está, como é que é sentir-se presente e também fazer parte desse mesmo lançamento? Como é que o coração aí está a sentir? A sensação é boa, É boa. porque isso constitui o fecho, não é, de dever, ou seja, da missão cumprida. Sentimos que fizemos a nossa parte do processo. Então, ver aqui o pessoal feliz, o autor grato pelo processo todo, é uma coisa que nos dá muita alegria e encorajamento para prosseguir. Boa. Então, qual é o conselho que quer deixar a todo o pessoal que está a nos acompanhar? Vale a pena vir adquirir o livro? Claramente, sobretudo para as instituições castrenses, o SIC,
o DIP, o URP, etc., devem mesmo adquirir esse livro, porque nós temos muitos problemas de insubordinação das nossas instâncias da ordem, né? E é muito importante que esses elementos tenham, de fato, consciência das suas obrigações enquanto agentes da ordem e tranquilidade pública. Porque isso depois reflete-se na vida do cidadão. Um bom polícia, um bom militar consegue fazer melhor o seu trabalho. Claro, o militar precisa sempre ser intelectual, precisa conhecer os seus direitos e obrigações, de modo que isso permitirá com que este seja também um cidadão exemplar. Exatamente. Muito obrigada e uma boa continuação, um ótimo dia. Obrigado. Estamos aqui com uma entidade, a Ilsa, que vai nos contar um bocadinho como é que está a ser essa experiência, como é que foi a experiência até que apresentar esta obra. Boa tarde. Boa tarde. Para mim, está a ser um momento muito feliz, muito emocionante, porque eu sou tia do autor. Então, nós crescemos juntos e eu sempre soube da inteligência, da intelectualidade, da determinação que ele tem. Então, licenciou-se, entrou para a Academia Militar, é major, procurador. Então, está a dar agora um outro passo, de lançar um livro que fala sobre a hierarquia e disciplina militares, que é extremamente importante, não só para os militares, mas também para nós entendermos um bocadinho do que é esse universo na qual todos nós fazemos parte, que é as autoridades desse país. Nós todos temos que perceber e entender, porque é um assunto muito pertinente. Então, quando nós estamos mais abalizados ao que diz respeito a não só política, mas socialmente no nosso país, é muito importante para todos nós. E como mestre de cerimônia, fico um bocadinho mais lisonjeada que ele pensou em mim, Certo. como ele sabe que eu sou atriz, apresentadora, que eu já lido com esse universo também. Escolheu-me então para fazer parte desse momento, que para mim, mesmo que ele não chamasse, eu viria, estaria aqui hoje Bom. para assistir, para prestigiar, porque o Gelson Gomes realmente merece que esse momento seja realizado. E eu espero que não seja só um livro, que ele lance vários. Vários, né? ok. Sim. Muito bom. Nós conseguimos notar aqui a emoção só pelas suas palavras. Mas agora, qual é o conselho que quer deixar à sociedade relativamente ao livro? Olha, eu quero dizer que esse livro, Hierarquia e Disciplina Militares, não é só sobre os militares, não é só sobre os policiais, não é só sobre política. Eu acho que, aliás, é sobre política que todo mundo deve saber, que todos nós, como pessoas que fazem parte desse país, que têm de entender como é que funciona, quem são, como é que está, quais são as funções, qual é o poder que cada posição ocupa, exerce, o que é que significa extrapolar essa hierarquia, o que é que significa militar sem disciplina, o que é que isso pode trazer para nós como consequências. E para aquelas pessoas que também, os jovens que sonham em entrar para a polícia ou serem militares, é uma obra de extrema importância. Então acho que todos nós temos de ler ou tentar perceber o que é que traz essa obra. Muito obrigada e continuação do ótimo dia. E nos encontramos aqui então com a família do nosso querido escritor. Vamos falar particularmente com a mãe. Olá, boa tarde. Boa tarde, Primeiro e último nome. Domingas Gomes. Então, senhora Domingas, qual é o sentimento depois de ver a realização, se calhar, do sonho do seu filho? E de orgulho, porque toda mãe sente-se muito orgulhosa de ver o seu filho apresentar um trabalho tão bonito e tanta gente a elogiar pelo trabalho que é feito por ele. E é um livro, nem é aquilo, o decano da Universidade já disse, além do decano, o editor, né, que acompanhou o livro, ele diz que é uma obra da autoria dele. Uhum. Não tem aquele plágio. Até para eles também foi um grande orgulho. Tiveram que fazer buscas internacional
e nacional. E aí tiveram o comprovativo, né? Constataram que o livro era mesmo da autoria dele. Não tem nada de fora. Isso é um orgulho para uma mãe. É um orgulho. Tá sim. bom. E vamos também aqui, estamos aqui a constatar a filha, ou a irmã do nosso querido escritor. Olá, boa tarde. Boa tarde, quem lhes fala é Adelaide Gomes. Bem, enquanto irmã do autor do livro, que é o Gelson Gomes, dizer que é nostálgico lhe ver nessa posição. Como ele disse, ele é um ser humano especial e de fato ele é. Não só por ter duas mães, dois pais, como fez menção, mas porque sempre foi diferente. Sempre gostou de leitura, sempre foi uma pessoa muito estudiosa e que, de forma direta ou indireta, sempre motivou aqueles que talvez pensavam que os estudos não os levaria em grandes lugares. Ele é a prova que os estudos, sim, levam-nos a lugares inimagináveis. Nós viemos de realidades totalmente diferentes, crescemos no bairros, em zonas suburbanas, onde tem como principal violência e tudo mais. Nós tivemos uma estrutura paternal que nos mostrou que a educação sempre vale a pena e está aqui os frutos. Vale a pena se estudar, vale a pena se apostar na educação. E claro, educação, estudo, colocam-nos em lugares que nós não imaginamos. Então, é sempre uma aposta certa. Exato. Então, quais são as palavras que quer dirigir para o seu irmão nesse momento? Bem, o que eu dirigiria aqui, já dirigi pessoalmente. Ele é exemplo, é um orgulho. Os nossos irmãos todos gostariam de ser como ele é, porque, como eu disse, ele mostrou-nos que, através dos estudos, nós podemos ser colocados no topo da lista, como tem acontecido com ele. Ele ainda é muito jovem, tem 35 anos e já atingiu metas que muitos ainda não alcançaram e que são mais velhos, mas isso não pode ser um inibidor, não é? Antes, pelo contrário, deve ser uma motivação extra para que também consigamos chegar lá, por que não? Então, para ele, tudo de bom, muito orgulho dele, do marido que ele é, do pai que é, do irmão que é, do filho que é e do profissional principalmente que ele é. Então, para ele, sempre o melhor dessa vida e que tudo daqui para frente ele consiga alcançar mais e mais. Que essa obra seja a primeira de muitas, não é? Que ele seja um dos autores mais lidos, não só nas frentes militares, mas de forma geral, que serve como um autor para motivar todos os estudantes de forma geral. E não poderíamos terminar esse evento sem falar com a opinião desta mesma, ou deste lançamento, desta obra maravilhosa. Estamos aqui com o autor da obra Hierarquia Militar. Boa tarde. Boa tarde. Uau, Gelson, nós conseguimos olhar para a tua obra e conseguimos sentir exatamente o que é que você queria realmente explicar na obra. Então, qual é o sentimento agora, qual é a sensação depois de realizar, se calhar, de um sonho? O sentimento é de missão cumprida, né? Uma meta atingida. Não é missão cumprida, uma meta atingida. Estou muito grato pela presença de todos e pronto, apresentei a minha obra, né? Cuja publicação foi hoje. Espero que as pessoas que compraram o livro possam ler e interagir comigo naquilo que quiserem contribuir ou alguma explicação. Já estou aberto para tal. Exatamente. E o livro fala sobre 2 pilares fundamentais. Pode nos dizer um pouquinho mais sobre esses 2 pilares? Exatamente. Estamos a falar dos pilares fundamentais das instituições castinenses, que são a hierarquia e a disciplina. Certo. Né? Portanto, são 2 princípios militares. Né? A hierarquia que se consubstancia naquilo que é a posição horizontal, vertical e horizontal, que cada membro dessas instituições se encontra nas estruturas da mesma. Por isso é que nas instituições castinenses estamos organizados por patentes. Né? Exatamente. E a disciplina, que nada mais é, né, do que uma submissão voluntária, inequívoca,
aqui o militar se submete em acatar as leis, os regulamentos militares, assim como as ordens superiores. Portanto, são dois princípios sem os quais não existem essas instituições, porque para nós cumprirmos as nossas missões constitucionais, legais, nós temos de nos curvar a estes dois princípios, só assim é possível cumprir. Exatamente. Acreditamos que será um livro benéfico não só para os militares, mas também para os jovens que pretendem entrar nesse ramo. Exato. E é um livro muito interessante. Agora, Jabrão, qual é o obrigado. conselho que quer deixar para todos aqueles que estão nos acompanhar relativamente a esta obra? Ok. O meu conselho vai que adquiram o livro para que possam entender melhor sobre o que é segurança nacional, sobre quais são os princípios que norteiam as instituições castrenses. Vai falar das Forças Armadas, da Polícia Nacional, vai falar dos órgãos de segurança e ordem interna, que são o SME, serviços penitenciários, serviço de investigação criminal, entre outros, né? Assim como os órgãos de inteligência, vai falar do CINSE, do CIE, do SISMO. Portanto, ao adquirirem esta obra, de forma geral, conseguirão perceber como é que esses órgãos funcionam, como é que estão organizados, qual é a sua hierarquia, e também perceberão qual é o contributo que cada um desses órgãos ou destas instituições presta para a segurança nacional. Então, este é o meu conselho, quer sejam membros desses órgãos, dessas instituições, quer sejam civis e queiram perceber um pouco mais sobre segurança nacional. Muito obrigada e continuação uma ótima tarde. Muito obrigado bom trabalho para vocês. Obrigada. E terminou mais uma venda e sessão de autógrafo do livro. Então, foi aqui na Universidade Agostinho Neto e esse evento se realizou. Nós colocamos um ponto final.